mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém, irmãos? As palmas para essa palavra maravilhosa. Pode se assentar. Irmãos, aqui, João Batista está falando de Jesus. Que ele vinha anunciando, vinha falando de Jesus. E um sinal que para ele aqui, que ele ia saber que era Jesus, porque ele não conhecia, porque era tanto homens, né? Estava aqui, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu por isso batizando com água. Mas João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu. Na hora que ele batizou Jesus, ele viu o Espírito descer do céu. Ele viu o Espírito Santo vir do céu. Irmãos, às vezes a gente está aqui, nós estamos numa campanha do Espírito Santo, e a gente fica assim: nossa, mas eu não estou vendo. A gente não precisa ver o Espírito Santo, mas a gente precisa sentir esse Espírito Santo. Sentir a presença dele maravilhosa. Esse sentimento que não tem como explicar. Não tem como eu chegar em você, em alguém e falar assim: olha, eu sinto a presença do Espírito Santo dessa forma. Porque cada um vai sentir a presença de uma maneira diferente. A presença dele é tão forte na nossa vida, quando ela é manifesta em cada um de nós, que não tem como a gente duvidar da presença dele. Não tem como a gente pensar se é ou se não é. Essa presença do Espírito Santo que transforma vidas. Quando a gente convida alguém para vir na igreja, a gente fica assim: nossa, eu preciso mudar aquela pessoa. Como que eu vou fazer para aquela pessoa ser transformada? Irmãos, a princípio nós chamamos a pessoa vem. O Espírito Santo faz o resto. É o Espírito Santo que quando entra, ele transforma vidas. É esse Espírito Santo que quando ele vai entrando, ele vai fazendo a pessoa olhar o mundo de outra forma. É o Espírito Santo que vai fazer essa pessoa querer mais e mais e mais de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo e não cabe a nós. Cabe a nós sim, chamar a pessoa, ajudar as pessoas, pregar o nome de Jesus, falar de Jesus, falar de Deus, falar do Espírito Santo. Mas quem vai agir na vida das pessoas é o Espírito Santo. Não adianta a gente querer mudar. E como que a gente faz para colocar, falar assim: nossa, eu preciso colocar, eu preciso dar um jeito. Nós não conseguimos. Porque a nossa função é falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar desse Deus maravilhoso e orar muito para cada uma dessas pessoas que a gente quer trazer para perto de Deus. Nós, muitas vezes, nós estamos anos na igreja e nós ainda não conseguimos. Nós até tivemos algumas experiências. Mas por que muitas vezes nós estamos e não estamos conseguindo sentir essa presença? Por que nós não estamos conseguindo? Muitas pessoas vêm na igreja e falam: eu fui e voltei da mesma forma. Porque nós não estamos limpando o nosso coração com coisas ruins. Nós chegamos na igreja preocupados. Nós chegamos na igreja com raiva. Nós chegamos na igreja magoados, machucados. E não deixamos o problema lá fora. A minha sogra sempre me falou assim: Silene, o problema ficou da porta lá para fora. Entrou ali para dentro, é Deus. É adoração, é você se entregar, é você limpar o coração. Aqui é a convivência com Deus, é adoração, é você se entregar.
chega triste, tem coisas ruins acontecendo, a gente pode chorar. A gente não vai, dali para fora, houve uma amnésia, não. Só que chegou ali na porta da igreja, a gente fala, Senhor, eu estou entrando nessa igreja, estou entrando na sua casa para te adorar. O meu coração está ferido, o meu coração está triste, mas a partir de agora, é o Senhor que vai me curar. É o Espírito Santo que vai transformar. Só que nós estamos esquecendo de pedir a Deus, limpa o meu coração. Senhor, estou magoado, porque aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me magoou, eu estou com raiva. Porque nós sentimos raiva sim, todos sentimos. Raiva, revolta, brabo. Porque as pessoas fazem maldade contra a gente. E nós também fazemos também. Infelizmente, muitas vezes, nós falamos coisas que magoam as outras pessoas. E nós temos pedido perdão. Nós temos limpado o nosso coração para receber o Espírito Santo. Nós pedimos tanto, nós viemos aqui na campanha, e vem uma quarta, e vem outra, e vai num culto, e vem outro, e fala, Senhor, eu quero ser batizado, eu quero receber línguas, eu quero o Espírito Santo. Mas nós estamos limpando o nosso coração para receber Ele? Não tem como luz e escuridão andar junto. Não tem como o Espírito Santo habitar se a gente está com o coração sujo. Com o coração cheio de rancor, de mágoa, de ódio, de decepção. E não é nós que limpamos. Nós pedimos ao Senhor, ao nosso Pai, Senhor, limpa o meu coração. E não adianta a gente falar, eu não consigo. Lógico que não. Nenhum de nós consegue. Porque o único que consegue limpar o nosso coração é Deus. Porque nós somos maus. Nós viemos da maldade. Sem Deus nós não vamos conseguir. Não adianta a gente querer tentar resolver sempre sem a ajuda de Deus. Irmãos, é ajoelhar e falar, Senhor, o meu coração é teu. Limpa esse coração sujo. Limpa esse coração que está em pecado. Por que que às vezes, muitas vezes nós pecamos? Porque nós não nos debruçamos, não ajoelhamos aos pés de Deus e pedimos perdão. E pedimos ajuda para resistir ao pecado. Muitas vezes nós queremos por si só. Eu dou conta de resistir ao pecado. Eu dou conta de resistir à tentação. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, a gente tem que esperar a tentação vir até ver onde a gente consegue. A gente não consegue. Fugir da tentação, fugir da aparência do mal, fugir da maldade, do pecado. Não é querer testar até onde a gente vai, até onde eu vou. Eu vou esperar a tentação. Na hora que ela chegar, eu vejo que é ela, eu digo não. Na hora que você já era. Porque nós somos fracos. Mas se a gente tiver Deus, se a gente pedir a força dEle, nós seremos fortes, mas em Deus. Porque aí nós conseguimos resistir às coisas más, às coisas ruins. Porque nós precisamos ter um coração limpo. Nós precisamos ter um coração esperando por Espírito Santo entrar. Não adianta a gente ter um coração cheio de coisas ruins e ficar, Espírito Santo, vem. Como que ele vem? Se a gente não quer se livrar, não quer que ele limpe, às vezes a gente nem pede para limpar. Primeiro a gente pede para limpar. Depois ele entra. Porque ele não vai entrar no coração que não quer ser limpo. Quando o Espírito Santo, ele entra no nosso coração, ele transforma. E ele vai adquirindo, ele adquire algumas características em nós. O que ele faz em nós, esse Espírito Santo, quando depois que o seu coração, que o meu coração está limpo, que ele entra? O que ele consegue, o que ele faz? Primeiro, ele nos inspira. Como que esse Espírito Santo nos inspira, irmãos? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Tudo que a gente fala é inspirado. Ele inspira a gente a falar do amor de Deus. O Espírito Santo inspira a gente a falar as palavras certas. Quando naquele momento certo, momento de briga, momento de falar da palavra de Deus, momento que você precisa falar de Deus e momento que você precisa ser diferente. O Espírito Santo que vai te inspirar. É Ele que vai fazer você, sabe, aquela inspiração de falar algo bom. Somente o Espírito Santo. Outra coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, ele ilumina e ensina. Em João 14 está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Porque essa palavra, ele ilumina e ele ensina. Porque aqui Jesus está falando que o Consolador que viria faria nos lembrar de tudo que Jesus fez. Somente o Espírito Santo faz a gente lembrar que Jesus foi morto naquela cruz por mim e por você. É o Espírito Santo que faz a gente estar aqui hoje, louvando e agradecendo esse Jesus que por nós morreu na cruz, naquele madeiro, de forma cruel. É o Espírito Santo que faz a gente ver um filme, Paixão de Cristo, e chorar. Ver aquele Jesus ser crucificado e falar: Senhor, por mim o Senhor foi. É somente o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo convence também. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Em João, capítulo 16, está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, em Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe do mundo está julgado. Somente o Espírito Santo que vai convencer. Não há outro, irmãos. Porque Jesus foi, mas Ele deixou um Consolador. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos. O Espírito Santo nos fortalece e dá poder e virtude. Em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aqui eu vou só acrescentar alguma coisa. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Rio Preto, como região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Amém, irmãos? Você e eu precisamos testemunhar, falar de Jesus. Chama o Espírito Santo quando você precisar falar do nome de Jesus. Chama Ele, fala: Espírito Santo, Ele vai ajudar, Ele que vai direcionar as palavras certas. E o Espírito Santo, Ele intercede também por nós. Em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Irmãos, nós precisamos. É necessário a gente viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir ir para o céu se a gente não limpar o nosso coração e não chamar o Espírito Santo para vir fazer tudo isso que Ele faz na nossa vida. Porque nós não vamos conseguir sem Ele. Não adianta a gente querer andar na vida cristã sem a presença do Espírito Santo, nos intercedendo, nos inspirando, nos iluminando, nos convencendo, nos fortalecendo. Nós não vamos conseguir
inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o Espírito Santo nos conforta. Sabe aquele momento que você está triste? Sabe aquele momento que o coração pede socorro? Que você não sabe o que fazer? Que às vezes a gente entra no quarto, a gente olha e fala, Senhor, estou sozinho. Eu não sei o que fazer, o que procurar. Senhor, eu não sei a quem pedir socorro, eu não tenho uma amiga, um amigo. Senhor, eu preciso de Ti. Esse momento, vem o Espírito Santo e nos conforta. Irmãos, disso eu não tenho dúvida. No momento em que você mais precisar dEle, entra no seu quarto e chama. Ele vem e nos conforta. Você chora aos pés dEle. O Espírito Santo vem e Ele te dá uma paz, um sentimento que nenhum outro homem na face da terra te dá. Não tem. Você pode ter amigos, você pode receber um abraço de alguém, mas igual, o Espírito Santo te consolando, não tem igual, irmãos. Em João, capítulo 14, versículo 16, está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, é para sempre. Não é só na hora que você precisa, não é só agora no culto. Agora que a gente está aqui, parece que né, a força fica melhor, o fogo, né, parece que a chama vem. É para sempre. Quando você quer o Espírito Santo, entra no seu quarto, coloque um louvor, adore, chore à presença de Deus, chame o Espírito Santo, pede para Ele, irmãos. Não só aqui, não espere chegar na igreja. Aqui é um lugar onde a gente vai vir em união, todo mundo junto, um apoiando ao outro, na presença de Deus. Mas em casa, coloque um hino, adore, 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 glorifique. Pede para Deus limpar o seu coração, pede para o Espírito Santo entrar, pede para Deus te mostrar o que você está fazendo de errado, o que eu estou fazendo de errado. E Ele vai mostrar, o pecado vem na nossa cabeça. Quando a gente tem o Espírito Santo, irmãos, quando a gente peca, a gente já sente remorso na hora. A gente se sente culpado. Aquela culpa de eu entristeci o Espírito Santo. Você já disse uma palavra para alguém do qual você se arrependeu muito, mas na hora que você viu, você já tinha feito? Você já magoou alguém que depois que você magoou, você se arrependeu, mas não teve mais como voltar atrás? Sabe aquele sentimento de arrependido? É quando a gente magoou o Espírito Santo. Porque Ele só faz bem para nós. Ele está aqui do nosso lado, Ele está aí do seu lado, do meu lado. E Ele quer fazer tudo, Ele só quer dar coisas boas. Ele só quer te confortar. É aquele amor, é aquele conforto verdadeiro. É aquele Espírito Santo querendo te abraçar, te consolar, te ensinar, te mostrar o caminho. E a gente vem e faz algo que Ele se entristece. É como a gente estivesse falando algo para Ele, tipo assim, sai de perto de mim, eu não preciso de você. Imagine a tristeza do Espírito Santo, irmãos, quando nós pecamos contra Ele. E nós precisamos, nós não podemos viver sem a presença dEle. Nós não podemos viver sem essa presença. Por isso que nós precisamos pedir ajuda, limpar o nosso coração, pedir a morada desse Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vem, eu preciso de Ti, Deus. Limpa onde está sujo, lava o que tem que lavar. Me ensina como que eu devo limpar o coração, o que eu devo fazer, quais as medidas que eu devo fazer na minha vida para que o meu coração seja limpo. Quais as práticas da minha vida que eu preciso fazer para que o meu coração seja limpo? O Espírito Santo, irmãos, Ele precisa fazer morada em nós. Então está na hora de nós limparmos, de nós fazer uma faxina, de arrancar tudo aquilo que não é de Deus,